Moto G54 ou Galaxy M34? Qual desses intermediários de R$1.000 vale mais a pena comprar agora em 2024? Começando a comparação com as telas, aqui a gente tem grandes diferenças. O Motorola tem uma tela de 6.5 polegadas Full HD com taxa de atualização variável entre 30 e 120 Hz. A gente também tem suporte a conteúdos HDR10, algo bem raro nessa faixa de preço, e som estéreo também. Mas o painel IPS LCD, além de não ter ali aquele contraste pretos profundos como a gente gosta numa tela OLED, mas também ele tem um brilho muito baixo, abaixo ali dos 600 nits, que começa a ficar difícil de enxergar em uso externo. Já o M34 abre mão da taxa de atualização variável, ou seja, você precisa escolher entre 60 e 120 Hz. Além disso, também nada de HDR ou som estéreo nesse aparelho, mas seu painel Super AMOLED tem um contraste, como eu falei, muito superior, pretos mais profundos e um brilho que chega ali próximo dos 1000 nits, ou seja, quase o dobro, muito melhor. Com relação à construção também, ambos os modelos têm tudo em plástico, mas o G54 tem um acabamento um pouquinho mais bonito e um pouco mais confortável, por ter um acabamento texturizado na traseira, enquanto que o M34 é mais liso. Por fim, também é interessante mencionar que o M34 tem proteção na tela Gorilla Glass 5, algo que o G54 não tem. Mesmo faltando alguns extras, eu vou dar o ponto aqui para o M34, pela sua tela em si muito superior. Com relação ao desempenho, a gente tem aqui um equilíbrio bem maior. Ambos os aparelhos conseguem ali próximos a 450 mil pontos no Antutu. No COD Mobile, no entanto, o G54 pelo menos conseguiu uma qualidade um pouco melhor que o processador Exynos do M34. Olhando os resultados do Antutu, no entanto, a gente imaginaria que o M34 que fosse ser um pouco melhor, porque pelos números ele tem um desempenho da GPU um pouco melhor. Mas talvez, devido a simplesmente uma pior otimização, o G54 se sai melhor. Enfim, de qualquer forma, ambos os aparelhos são intermediários competentes, com desempenho ali eu diria suficiente para o dia a dia e para games rodarem em boas qualidades e tudo mais. Agora, no quesito de multitarefa, a gente tem algumas variáveis. O M34 sempre vem com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno, enquanto que o G54 tem duas opções, uma com 4 GB de RAM e 128 GB, ou uma com 8 GB de RAM e 256, como a que eu tenho aqui. Como os números já podem dizer, o G54 de entrada é bem mais fraco no multitarefa, com desempenho bem fraquinho, como a gente pode ver ali no review do Tudo Celular. O M34 é bem melhor nesse aspecto e obviamente o G54 com 8 GB de RAM provavelmente é um pouco mais fluido nesse aspecto. Basicamente aqui, se você então focando na versão melhorzinha do G54, ele vai ter um desempenho muito parecido com o M34, então eu vou colocar aqui um empate. Passando para as câmeras, ambos os modelos têm sensor de 50 megapixels na principal, com estabilização ótica de imagem, além de abertura 1.8, tirando fotos por padrão em 12.5 megapixels. Portanto, ambos deverão ter ali uma qualidade muito semelhante com esse sensor. O que eu percebi, no entanto, é que o G54 tende a ter ali fotos que demoram um pouco mais para processar. Você tira uma foto, demora um pouquinho ali para aparecer na galeria. Agora, o G54 como secundária tem apenas uma macro de 2 megapixels extremamente simples e fraca, enquanto que o M34, além de uma macro extremamente parecida, tem pelo menos uma ultra-wide. Sim, é um sensor de apenas 8 megapixels, não muito forte, mas pelo menos é útil. Na frontal, o G54 se sai um pouco na frente, com 16 megapixels, que é um pouco melhor que o sensor de 13 do M34. No quesito de gravações, no entanto, a gente inverte de novo, no qual o M34 é capaz de gravar até 4K 30 FPS na principal traseira, algo que o G54 não consegue, muito por conta provavelmente de limitações do processador, já que em quesito de megapixels, ambas as câmeras deveriam ser capazes de filmar em 4K. Na frente, ambos são apenas 1080p. No geral, com pontos fortes e fracos para cada um, eu vou dar empate em câmeras. Com relação à bateria, o G54 tem 5.000 mAh. E no meu uso, se eu abusava um pouco demais, eu não conseguia durar um dia inteiro de uso. Claro, meu uso é bem pesado, mas ainda assim eu esperava um pouco mais. Já o M34 tem um comportamento completamente diferente. Com seus 6.000 mAh, ele era mais do que o suficiente para um dia de uso, às vezes até 2 dias de uso, contando que eu não pegasse muito pesado. Claro, meu uso varia muito diariamente e eu não pude testar os dois lado a lado, mas se a gente olhar ali no teste do Tudo Celular, a gente vê um pouco essa mesma tendência se mostrando nos testes que eles fizeram. No quesito de carregamento, ambos não são muito bons, com 20 watts no G54 e até 25 watts no M34, por mais que ele venha com um carregador de fábrica de 15 watts. Enfim, no geral, demoram os dois bastante para carregar. Mas, por conta da bateria melhor,
maior, né? Eu vou dar o ponto aqui para o M34 no quesito de bateria. Passando para softwares extras, ambos os aparelhos foram lançados com Android 13, porém o M34 já recebeu o Android 14, enquanto que o G54 ainda não. No mais, também, o M34 foi prometido até 4 atualizações do Android e 5 anos de atualizações de segurança, enquanto que o G54 não tem promessas fixas, mas baseado no passado, é provável que ele apenas receba uma atualização do Android, ou seja, muito inferior nesse aspecto. No mais, a gente tem impressão digital na lateral em ambos, Wi-Fi 5 GHz, Bluetooth 5.3 e NFC, além do 5G e suporte à expansão microSD. Enfim, vamos chegar então a falar de preço. O G54, com 4 GB de RAM, ou seja, um desempenho fraco ali no multitarefa, custa por volta de R$900, enquanto a versão como eu tenho aqui, parte ali de R$1.000 e poucos. Ou seja, simplesmente faz mais sentido investir um pouquinho mais. Agora, o M34 também custa próximo da faixa dos R$1.000 e poucos. E como a gente viu, o G54 na maior parte das vezes só consegue empatar com o M34, enquanto que o M34 tem benefícios fortes em outros aspectos. Ou seja, acaba que, na minha opinião, o M34 vale um pouco mais a pena do que o G54, mesmo com menos RAM em comparação com o G54 com a sua versão mais cara, né? Agora, também é importante mencionar que outro aparelho que muita gente me pergunta a respeito, porque é muito parecido, é o A25 5G. Em comparação com o M34, agora ele vai ter duas versões, uma de 6 GB de RAM e 128, mas também uma de 8 GB de RAM e 256, ou seja, mais páreo com o G54. Ele também vai ter som estéreo, algo muito bem-vindo, mas ele piora bastante a bateria para 5.000 mAh, além de custar mais caro, já chegando ali próximos ao que? Aos R$1.300 normalmente. Nessa faixa, às vezes você encontra A34, que sobrou de estoque mais antigo, ou até A35, apenas um pouco mais caro. E aí acaba que, na minha opinião, um A25 5G acaba não valendo tanto a pena. O M34, principalmente por essa bateria enorme de 6.000 mAh, oferece um custo-benefício mais interessante. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de tapar aquele joinha e de se inscrever no canal para não perder mais conteúdos como esse. Mas eu vou ficando por aqui. Vejo vocês na próxima.